Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Sociedade Thomista. Eu sou o professor William Kalinowski e eu falo aqui neste canal de filosofia, antropologia, psicologia, teologia, sobre a luz do pensamento clássico, mais especificamente o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Então, se você gosta destes assuntos, considere já se inscrever no canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos, familiares e amigos. No vídeo de hoje eu irei fazer uma coisa um pouco nova para mim aqui no canal, que é a reação, o react a um vídeo, ou melhor, a um debate que ocorreu há alguns anos atrás entre um sacerdote jesuíta e um pensador ateu, cientificista, um debate sobre a possibilidade da imortalidade da alma, ou melhor, um debate sobre a origem de certas operações imateriais que o homem realiza e que, segundo o padre, seriam a causa que nos permitiria demonstrar que existe em nós certa vida espiritual, incorruptível e imaterial, que seria, podemos dizer assim, aquilo que nos permitiria acreditar, mas não só isso, pensar e raciocinar na necessidade da imortalidade da alma. Então, passamos a assistir o vídeo. Padre Carrilla, y en un hombre con fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito longo aqui essa nossa reação. que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física ni en el espacio. Então vejam, o padre disse que, sendo confrontado com a possibilidade de morrer em breve devido à sua idade, ele é perguntado como que ele está lidando com isto, e ele responde de maneira bastante lúcida, o que nós estamos vendo aqui. Ni en el tiempo, y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés. Es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar A morte não é o zero, não é o final. una puerta a la deriva sin saber lo que espera. Y es una forma de ampliar, por lo tanto, el panorama muy restringido que puedo desarrollar durante mi vida, aún basado en teología y en filosofía. Então vejam o que ele diz, que o que ele aprendeu, o que ele compreendeu, embasado em filosofia e em teologia, parecem lhe fazer compreender de que a morte, de fato, ela não é o zero da vida, mas ela é, de algum modo, a abertura para o atemporal, para aquilo que não está no tempo e que, de algum modo, não pode ser compreendido perfeitamente aqui, no tempo e no espaço. Lo que yo no puedo decir nunca es que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Essa afirmação é muito forte. Não podemos dizer que a realidade humana, aquilo que é próprio do homem, aquilo que nos caracteriza como seres humanos, é fruto, é resultado simplesmente de reações físico-químicas. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer. Nenhum processo químico físico pode
demonstrar ou explicar a nossa capacidade de construir algo espiritual e imaterial, para além do que sentimos, como a poesia. De encontrar verdade, beleza e bem. Aí é onde está a grandeza humana. Exatamente. Aquelas operações que tornam o homem superior aos animais, às plantas e aos minerais, que tornam o homem algo mais digno do que esses entes, tem a ver necessariamente com o desejo de conhecer a verdade, o bem e a beleza, para além do que sensações, percepções ou compreensões sensoriais, físico-químicas podem nos fazer conhecer no aqui e no agora. A verdade para além do aqui e do agora. A beleza para além do aqui e do agora. O bem para além do que eu sinto, percebo aqui e agora. É isso que nos torna superiores aos animais. É isso que torna o homem grande. E isso não se explica, portanto, por simples reações físico-químicas. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las 4 fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia. Claro, porque a verdade, o bem, a beleza, todas as operações espirituais que nós realizamos, racionais que nós realizamos, a própria consciência humana, ela se dá no âmbito do atemporal, fora do tempo e do espaço, fora da quantidade material e das reações materiais que nós percebemos nas coisas que são materiais. Por exemplo, que um homem é um animal racional, quando eu chego a este conceito, quando eu conceituo animal racional, independentemente das corrupções materiais, dos aspectos corporais que possam ter um homem individual, particular, singular, isto que o define, que lhe põe numa espécie e no gênero, 1000 anos atrás, 1000 anos daqui para frente, vai permanecer, vai continuar, não vai mudar. É como se fosse eterno, imutável e atemporal. Ora, esta capacidade de alcançar este conhecimento não se explica por algo temporal, que possui extensão e que é corruptível, como a matéria, nem por suas leis. Y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. Y ahí es donde está la razón básica filosófica, que no necesita tampoco la teología cristiana para decirse, la razón filosófica de que en el ser humano hay que admitir una realidad no material. Notem bem, meus queridos, uma razão filosófica. O padre aqui, para demonstrar ou para explicar por que ele entende que a morte não é o fim, ele não está apelando para uma explicação teológica da fé. Ele está apelando para uma demonstração racional dos efeitos para a causa. Os efeitos são esses. Realizamos uma operação imaterial e espiritual, atemporal. Portanto, qual que é a causa disso? Algo que existe em nós que também deve ser imaterial e espiritual. E podemos assim compreender de que há em nós algo que é imaterial e espiritual, racionalmente, como os grandes filósofos fizeram. Sócrates, Platão, Aristóteles. Por exemplo, leiam o livro 3 do De Anima de Aristóteles. Mais particularmente o capítulo 5 e 6, 4, 5 e 6, na verdade, ou no parágrafo 430, onde Aristóteles fala de uma operação que há em nós que é separada da matéria e que, portanto, é incorruptível, imaterial e, portanto, imortal,
Já em Aristóteles nós encontramos isso aqui. Então, meus queridos, não se trata de uma argumentação teológica. Não é preciso fé para acreditarmos nisso. É preciso apenas pensarmos corretamente. Y si hay una realidad no material, entonces tampoco puedo esperar que lo que no es materia desaparezca simplemente porque la materia deja de funcionar correctamente con una enfermedad y con la muerte. Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carrera? En absoluto. ¿No te ha convencido? Porque yo... Então aqui agora o apresentador ele faz uma pergunta a este intelectual se ele concorda com este argumento do padre Carreira. E vejamos que ele responde que não. Vamos procurar entender agora por que ele não concorda. ¿Pero tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia? No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo quiero añadir algo a esto. Sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carrera. Usted no sabe que es Yo el lo final. sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. Exatamente isso, tá? O professor Antônio acabou de dizer que todos os processos cognoscitivos humanos são uma derivação da matéria. Se ele conseguir provar isto de fato, nós podemos concordar com o seu raciocínio de que não é necessário apelarmos para uma realidade em nós que seja imaterial para explicar as operações imateriais que nós realizamos. Mas se a matéria não é capaz de explicar as operações imateriais, como a busca da verdade, do bem e da beleza, a consciência, ele não pode concluir, deduzir da matéria uma realidade imaterial, mas sim de algo imaterial, algo imaterial, que é o que o padre agora vai questioná-lo. Vejamos. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en Energía. ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición Bueno, es... ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las cuatro fuerzas Dígame que las cuatro, conocemos. ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de la fuerza que la unifique a las cuatro. Pero hay las cuatro. Hay las cuatro. Y eso Pero me basta para definir no, a la materia. no. Mientras no hay una ley que defina las cuatro uno, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas cuatro No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame A mí no. unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas cuatro fuerzas Pues usted que definen a la materia. Bueno, usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente... Vejam o que o padre disse. Não se trata de crer ou não crer. Não é disso que se trata aqui a argumentação. lo que define a la materia. Las cuatro fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas cuatro fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual que se llama... Vejam o argumento dele. Da matéria, do temporal, do corruptível, do mutável, emerge uma faculdade espiritual. Se llama espiritual. Y para que entienda la gente... La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos... Defíname espíritu. Espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo ¿Es capaz? que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo porque piensa. la definición de la materia se hace por esas cuatro fuerzas. Claro. Y esas son... Vejam a contradição que o professor Antônio caiu. A matéria é capaz de produzir algo imaterial. Lo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. El espíritu no es muere con la materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque leve mal la voz. A No mí es me va a una convencer. cuestión de Ni porque- convencer la gente. El padre Carrera pone énfasis, pero no es que esté ya sé, enfadado. ni porque me ponga a que defina la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe sé de definirlo, lo que hablo. si no sabe definirlo, no sabe de qué No, habla. pero si yo El estoy de padre, acuerdo. el padre Carrera yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y no hay belleza? nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución. Ya, pero los ¿Por qué hombres no tienen esa capacidad. Sin creer que Dios ha creado al hombre,
Entonces yo le entiendo su fe. Yo entiendo, ¿por qué él no entiende mi falta de fe? Porque él no tiene la generosidad que yo tengo de admitir. Está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no es cuestión de yo lo respeto a usted, porque usted no me respeta a mí. Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. ¿En lógica la fe? Si Estamos falando de lógica. Não se trata de crer ou não crer, mas é algo lógico que o imaterial, o atemporal, o incorruptível, como é a ideia, por exemplo, o conceito de homem, ou o conceito de livro, digamos assim, substância corpórea não vivente, artificial, para transmitir conhecimento, de papel, com mais de 50 páginas. Independente das condições individuais, materiais, temporais, físico-químicas deste livro ou de outro qualquer livro, o conceito, a ideia, a definição de livro é algo que está para além dessas condições individuais, temporais, quantitativas da matéria. Portanto, há em nós uma operação que é imaterial. Se nós somos apenas matéria, como explicar esta operação? Como explicar? Esse é o ponto central aqui. Ok? Ora, Santo Tomás vai nos dizer que esta operação imaterial tem a causa em algo imaterial, que é a própria espiritualidade da alma humana, o intelecto como uma potência, uma função que radica, que está posta na nossa alma e que demonstra que a alma é espiritual e que por ser espiritual é incorruptível, imaterial e, portanto, eterna. E, portanto, com a separação da alma do corpo, da matéria, esta realidade, a alma, não pode, por ser imaterial e não estar limitada à corruptibilidade da matéria, à mutabilidade da matéria, esta alma não pode deixar de ser. Tem que permanecer existindo, separada ao corpo. Embora, dirá Santo Tomás, de maneira imperfeita, porque a alma é feita para o corpo e o corpo é feito para a alma. E disso, meus queridos, e nisso não se trata de fé, mas se trata de lógica, de fato, de ciência, de observação das operações do homem, da procura da natureza que permite essas operações e das causas desta natureza, até chegarmos, portanto, a uma causa espiritual. Já que a operação é espiritual, a natureza tem que ser espiritual e as causas da natureza espiritual também têm que ser espiritual. Se não aceitarmos isso, não podemos explicar racionalmente a existência da inteligência, dos conceitos, da ciência, sem cairmos em contradição, em aporia. Pero ¿cómo? Explicar. No, usted... Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. ¿Escucho? Si el hombre tiene una actividad, yo no me acaloro. Si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Assim de simples. Muito bem, minha gente boa. Então, assim terminamos nossa reação aqui. Se você gostou deste conteúdo, peço que se inscreva no canal mais uma vez, compartilhe este vídeo com os seus amigos, familiares e conhecidos. E até um próximo vídeo. Um forte abraço a todos.